Quantos estão preparados para entrar no melhor ano da sua vida? Vou falar de novo. Quantos estão preparados para entrar no melhor ano da sua vida? Amém? Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema Santifique-se, 2025 será extraordinário. Olha para o teu irmão e fala: santifique-se. Fala assim: 2025 será extraordinário. O chamado de Deus para você nessa noite é: santifique-se, porque 2025 será extraordinário. Josué no capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa nos levar a compreender o que o Senhor fará em 2025. Que o Senhor abra nossa visão e o nosso entendimento, e que possamos estar alinhados com o propósito do céu. Nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Daqui a pouco a apóstola vai ler o guia profético que o Rony Chaves, todo ano Deus usa esse profeta, e você vai ver como é forte a liberação profética para 2025. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, meu irmão. A virada de ano é um momento muito significativo, porque quando nós celebramos a virada de ano, primeira coisa, nós precisamos olhar para trás e avaliarmos tudo aquilo que nós vivemos no ano que se finda. E precisamos olhar para frente e planejar tudo aquilo que queremos viver no próximo ano. 2024 foi o ano do despertar. Me lembro, eu comecei o ano 2024 falando para você: mostra-me os teus micros resultados. Lembra disso? Quantos aqui já gravaram os seus vídeos? Quantos aqui já foram para suas redes sociais pregar, dar uma palavra, anunciar? Quantos já fizeram isso? Queridos, tem coisas tão simples que nós fazemos que nós não temos a dimensão daquilo que fazemos. O Marcos hoje estava dando testemunho aqui. O Marcos é cerimonialista, e o Marcos já fez muitos casamentos. E muitos casamentos que o Marcos foi cerimonialista, eu fui o celebrante. E quando você vai para um casamento, você ministra para os noivos e para os convidados. Eu nem imaginava, o Marcos estava dando testemunho aqui. Eu falei: gente, que coisa interessante, né? Eu pregando para os convidados, pregando para os noivos, e o cerimonialista foi alcançado. Você vê como Deus faz as coisas? Jamais eu imaginava que a ministração iria tocar no cerimonialista, mas Deus tem pressa. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Me lembro aqui quantos testemunhos nós já tivemos de pessoas, queridos, que gravaram seus vídeos, foram para as redes sociais e pessoas foram alcançadas, porque Deus tem pressa. Então nós precisamos entender, queridos, que quando você termina um ano, você precisa avaliar tudo aquilo que você viveu. Deus nos despertou nesse ano 2024. E agora no ano 2025, Deus quer nos levar a viver o acolhimento, porque haverá em 2025 conversões em massa. Uma grande multidão vai se converter e virão para as igrejas, porque virão para conhecer aquele que tem o poder para mudar as suas vidas, aquele que tem o poder para salvar, para libertar, para transformar, para curar, para fazer coisas sobrenaturais. Então 2025 vai ser o ano onde nós vamos acolher essas pessoas que virão para conhecer Jesus. E as igrejas que estiverem alinhadas com o propósito de Deus, vai conquistar muitas vidas, porque Deus entrega para aqueles que estão preparados. Se você não está preparado para algo que Deus vai fazer, Deus não te entrega, Deus entrega para outros. Tem gente que fala assim: não, mas tem promessas que é minha aí, e vai se cumprir. Se cumpre se você estiver posicionado, porque se você não tiver, passa para o outro. Passa para o outro. Você acha que Deus vai ficar esperando você estar pronto, meu irmão? Deus tem pressa. A grande verdade é: nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus vai fazer. E 2025, Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai fazer algo poderoso, e nós viveremos esta realidade espiritual.
Então nós estamos terminando o ano, estamos preparados para entrar em outro. E é interessante, querido, Josué capítulo 3, verso 5. Deus dá uma promessa poderosa para o povo de Israel. E Deus então fala com um líder chamado Josué. E fala assim: Josué, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. O grande segredo, queridos, existia aqui uma promessa de Deus tremenda. Amanhã Deus iria fazer algo sobrenatural, mas no entanto esta promessa está condicionada a algo: a santificação, a estar preparados. Olha aqui para mim. A palavra de Deus para você nesta noite é: santifique-se, porque Deus fará neste ano 2025 algo sobrenatural, algo poderoso. Mas nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Quando eu olho para esse texto de Josué, queridos, esse texto me traz um ensinamento poderoso, algo tremendo. Eu entendo, queridos, que as promessas do extraordinário, das maravilhas de Deus, para se cumprir na minha vida, eu preciso estar posicionado espiritualmente e eu preciso ser obediente. Diga: posicionamento e obediência. Então todas as promessas de Deus têm uma condicional. Deus vai fazer, Deus continua fazendo, mas para vivermos aquilo que Deus vai fazer, eu preciso me posicionar em Deus. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus, e mais, eu preciso obedecê-lo. Porque se eu não estiver preparado, se eu não estiver posicionado, se eu não for obediente, aquilo que Deus vai fazer vai para o outro. Deus vai passar para outro. Então, igreja, entenda, Deus vai fazer algo sobrenatural, mas a igreja precisa estar posicionada. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, mas você precisa estar posicionado. Deus vai fazer algo extraordinário na sua casa, mas você precisa estar preparado, posicionado. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida espiritual, mas você precisa estar posicionado. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida financeira, mas você precisa estar posicionado. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua família, mas você precisa estar posicionado. Posicionamento é algo que Deus espera do seu povo para que as suas promessas se cumpram. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo? E quando eu olho para esse texto de Josué, algo que Deus queria fazer, algo tremendo, poderoso, maravilhoso, extraordinário, eu tiro aqui 4 lições. A primeira lição, a chamada à santificação. Primeira coisa, antes de Deus fazer qualquer coisa, Josué chama o povo e fala: santifique-se. Olha para o teu irmão e fala: santifique-se. Quando nós falamos essa palavra santificação, implica em separação e consagração a Deus. Uma pessoa que se santifica, uma pessoa santa, é uma pessoa separada. É uma pessoa que abandona o pecado, é a pessoa que abandona aquilo que está atrapalhando a sua vida. Mas também santificação está ligado com o alinhamento com o propósito divino. Santificação está ligado ao alinhamento com o propósito divino. É quando você se alinha com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. E a minha pergunta para você hoje é: você tem se santificado a ponto de estar, primeiro, separado para Deus, mas você também está se santificando ao ponto de estar alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Você tem cumprido o que Deus tem mandado você fazer? Ou você simplesmente está vivendo conforme dá na sua cabeça? Então, santificação, queridos, é quando eu estou separado, quando eu me consagro a Deus, mas é quando também eu me alinho com o propósito de Deus. Israel estava prestes a atravessar o Jordão, entrar na terra prometida. Mas para que o sobrenatural acontecesse, eles precisavam estar prontos para o mover de Deus. E a minha pergunta é: você está pronto?
Queridos, o que Deus vai fazer em 2025 vai ser algo sobrenatural, algo poderoso, mas você está pronto? Espiritualmente você está alinhado, você está pronto para viver os projetos, os desígnios de Deus para a sua vida? Quando eu quero me preparar para algo, eu preciso começar a viver o que Deus deseja de mim. A primeira coisa, meu irmão, eu quero que você entenda que essa palavra de Deus não é para amanhã, essa palavra é para hoje, é para agora. A primeira coisa, você que quer viver o sobrenatural em 2025, você então precisa se santificar, e santificar a primeira coisa: abandone aquilo que impede você de crescer, abandone aquilo que tem amarrado a sua vida, abandone aquilo que tem destruído a sua vida, abandone os pecados que têm te paralisado. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tanta nuvem de testemunhas, olha que o texto está dizendo: livremo-nos. Diga, livremo-nos. Diga mais forte, livremo-nos. E aí ele continua: de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A primeira coisa, se você quer viver 2025 sobrenatural de Deus, as maravilhas de Deus na sua vida, primeira coisa, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. Às vezes tem mágoas, às vezes tem ressentimento, às vezes tem situações que não foram consertadas, às vezes tem pecados dentro de casa, às vezes tem situações que precisa liberar perdão, às vezes tem um irmão que você não se fala, às vezes tem um parente que você não conversa, talvez tem situações que você precisa resolver. E até quando você vai ficar enrolando, meu irmão? Como que você quer viver o sobrenatural, o extraordinário em 2025, se ainda existem coisas que te atrapalham? Se ainda existem coisas que estão impedindo você de crescer, de abrir a sua visão? E ele continua: a primeira coisa, você tem que se livrar de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Tem pecado aí na sua vida? Sabe aquele pecadinho de estimação que você fala assim: olha, eu já abandonei muitas coisas, mas tem um pecado aqui que esse eu não consegui ainda. Se você quer viver o extraordinário, você precisa se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, consertar situações, abandonar pecados. Porque muitas coisas não aconteceram em 2025, meu irmão, porque ainda você não se libertou daquilo que te atrapalha. 2024. Porque ainda você ainda não se libertou de pecados que Deus já mandou muitas pessoas falar contigo e mostrar: você tem que se libertar desse pecado, mas você não fez. Isso simplesmente tem acarretado a sua vida, tem prejudicado o teu crescimento. Queridos, nós precisamos começar a nos posicionar. Josué então, quando chama o povo, ele fala: olha, você precisa agora se libertar, você precisa se santificarem, porque Deus amanhã vai fazer maravilhas. Eu creio, amanhã 2025 Deus fará maravilhas, mas eu preciso hoje ter posicionamento, onde eu vou ter mudanças de vida, onde eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, filhos melhores, onde eu me tornarei uma pessoa melhor, onde eu serei um cristão verdadeiro, onde eu vou dar testemunho verdadeiro, onde eu vou me alinhar com o propósito de Deus, onde eu vou abandonar os pecados, porque eu quero entrar no amanhã, não com peso ou com coisas que me atrapalham, mas eu quero entrar com meu coração e a minha mente totalmente entregue ao Senhor, dependendo dele e vivendo para ele. E aí ele continua: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. E ele fala: e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Correr como? Correr que jeito? Deixa eu te perguntar, 2024 você correu com perseverança? 2024 você correu, você andou, você engatinhou, você se arrastou? Como foi 2024? Então ele está dizendo: corramos, mas corramos com perseverança. Sabe por que perseverança, queridos? Porque a vida não é uma sopa de estrelinha. Durante o percurso,
O diabo vai se levantar para tentar impedir você de crescer. Situações vão surgir, não é ilha da fantasia não, meu irmão. Mas nós precisamos correr, não é se arrastar, mas é correr com perseverança. Porque vai ter dias, queridos, que o diabo vai sussurrar no seu ouvido: desista. Mas aqueles que sabem onde querem chegar, eles não desistem, eles continuam correndo e eles correm com perseverança. Muitas situações vão surgir para tentar falar para você: não vai dar certo. Mas aqueles que têm a mente, o coração, a visão no Senhor, eles vão continuar correndo com perseverança. Para, meu irmão, de ouvir as vozes que tentam te parar, vozes que tentam te amedrontar, vozes que tentam fazer você desistir. Você precisa ouvir vozes daqueles que te levantam, aqueles que te animam, aqueles que dizem: vai, corra. Meu irmão, entenda uma coisa: não é mais hora de você caminhar, não é hora de você engatinhar, é hora de você correr. Mas tudo isso com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Quem nos propõe? O Senhor. Mas muitas vezes, queridos, nós perdemos o foco. Nós saímos da carreira que Deus propôs para correr a nossa carreira, para correr a nossa corrida, para fazer os nossos esforços para aquilo que nós queremos, e não estamos dispostos a correr aquilo que Deus de fato tem para nós. Corra aquilo que Deus propôs para a sua vida, tendo os olhos fitos em quem? Tendo os olhos fitos em quem? Essa carreira que você precisa correr, meu irmão, você precisa ter o olhar em Jesus. Quando você olha para Jesus, queridos, você não se importa com nada. As pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem te maltratar, as pessoas podem não cooperar, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Isso não para alguém que está com o olhar em Jesus. Mas se o teu olhar estiver nas pessoas, em situações, no homem, na situação financeira, na política financeira, nas coisas da terra, você para. Mas nós precisamos correr essa carreira que nos é proposta com os olhos em Jesus. Diga: eu quero fazer isso. Autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Primeira coisa, se eu quero então viver o melhor ano da minha vida, eu preciso me santificar. Abandonar aquilo que me atrapalha, abandonar o pecado, correr com perseverança, e correr não qualquer corrida, mas a corrida que me é proposta pelo Senhor, com o olhar no Senhor. Eu preciso viver isso. Segundo, eu preciso buscar uma vida de oração e comunhão com Deus. Então não existe santificação sem uma vida com Deus, querido. 2025 vai ser o melhor ano da nossa história. 2025 vai ser o melhor ano da nossa história, mas vai ser o ano que nós precisamos mergulhar fundo em Deus. Vai ser o ano que nós precisamos buscar o Senhor como nós nunca buscamos antes. O salmista no Salmo 24, 3 e 4 diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Diga: eu quero. Primeiro segredo para viver o extraordinário de Deus em 2025: santificar-se. Diga: santificar. Segundo, a promessa do extraordinário. Josué, capítulo 3, segunda parte do verso 5. Josué então chama o povo e fala: venha, santifique-se. E ele fala: porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué agora está falando de uma ação sobrenatural de Deus, que estava prestes a acontecer. Aquilo que iria acontecer, queridos, olhos humanos não eram capazes de entender ou de fazer, era algo aparentemente impossível. O rio Jordão, ele seria aberto e o povo passaria em pé seco. Querido, você já parou para pensar nisso? O que Deus faria seria algo extraordinário. E eu quero dizer, o que Deus vai fazer em 2025 será algo extraordinário.
E talvez você possa dizer: apóstolo, mas não tem jeito, minha conta bancária está zerada. Deus não precisa que a sua conta bancária esteja positiva. Deus só precisa de homens e mulheres de fé, e homens e mulheres posicionados. Apóstolo, não tem como, o médico disse que eu vou morrer. Meu irmão, Deus só precisa de homens e mulheres posicionados. Deus não precisa de relato médico. Apóstolo, minha família está de perna para o ar. Meu irmão, Deus só precisa de alguém que crê para operar maravilhas. Alguém que se santifica, alguém que abandona o pecado, alguém que se coloca em oração, alguém que entra fundo nele. Só isso que Deus precisa. A promessa é que o Senhor faria maravilhas no dia seguinte. Quando a gente fala de extraordinário, querido, o extraordinário sempre vai apontar para o poder e para a fidelidade de Deus. Extraordinário, nós não dependemos da política do Brasil, nós não dependemos do Lula, nós não dependemos do governo, nós não dependemos de homens para viver o extraordinário. Nós dependemos simplesmente do poder e da fidelidade do nosso Deus. Para viver o sobrenatural, as maravilhas, o extraordinário, eu só dependo de Deus. E Deus faz. Quando você começa a ouvir histórias tremendas na Bíblia, quando você olha como Deus abriu o mar vermelho, como Deus mandou o maná sustentar aquela multidão, como o Senhor ressuscitou Lázaro morto depois de 4 dias. O que era aquilo, meu irmão? Aquilo era simplesmente o extraordinário, aquilo simplesmente era manifestação do poder de Deus, e Deus vai continuar operando. A única coisa que Ele precisa é de pessoas que creem e pessoas que estão dispostas a obedecer. Pessoas que creem e estão dispostas a obedecer. 2025 é o ano que você precisa crer e é o ano que você precisa obedecer. E aí Deus fará maravilhas, o extraordinário. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Terceiro, posicionamento para viver o extraordinário. Quando você olha Josué capítulo 3, do verso 9 ao 13, você vê aqui, queridos, maravilhas acontecendo, e a única coisa que eles precisaram era se posicionar. Diga: posicionamento. Talvez você diga: apóstolo, será que o segredo está na mudança do ano? Não, o segredo está na mudança de posicionamento. Porque um homem posicionado, ele faz coisas extraordinárias em Deus. Um homem posicionado, ele faz maravilhas em Deus, porque ele se posicionou em Deus. A única coisa que você precisa, meu irmão, é se posicionar em Deus, é posicionar em fé, é posicionar crendo, é posicionar em obediência, é posicionar buscando, é posicionar indo fundo em Deus, é posicionar abandonando o pecado, é se posicionar abandonando tudo aquilo que te atrapalha, é posicionamento. Talvez muitas coisas, meu irmão, que não aconteceram em 2024, na verdade foi falta de posicionamento. Sabia disso? Apóstolo, por que não aconteceu? Porque você não se posicionou. Porque um homem posicionado, e posicionamento é estar onde Deus quer que você esteja, na hora que Deus quer. Acabou. Não tem como dar errado. Tem pessoas que falam assim: não, eu sei porque Deus falou comigo. Meu irmão, se Deus falou contigo e você posicionou, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Agora, se não aconteceu, é porque Deus não falou, ou você saiu do lugar. Você não esteve na posição que Deus te colocou. E o que nós precisamos? Estar posicionados em Deus. E olha o que Josué faz. Josué, então, ele leva o povo a se posicionar em Deus. A primeira coisa que Josué faz, olha o verso 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. O primeiro posicionamento de Josué foi: vocês têm que ouvir a palavra, a voz do Senhor. Primeiro posicionamento: se eu quero que 2025 tenha maravilhas, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Aí você me pergunta: apóstolo, como que eu ouço a voz do Senhor? Meu irmão, todo domingo à noite você ouve a voz do Senhor aqui. Toda terça-feira lá no teu PG você ouve a voz do Senhor. Toda vez que você abre a Bíblia, você ouve a voz do Senhor.
Mas o problema é que você não gosta de ler a Bíblia. O problema é que você não gosta de ouvir aquilo que Deus está falando. E você quer ouvir a voz das suas emoções, a voz do teu coração, a voz de alguém que quer massagear o teu ego, a voz de alguém que você gosta. Mas você precisa aprender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E você vê aqui, queridos, Josué chamando o povo: santifique-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Venham. Vocês precisam ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Meu irmão, entenda, você quer viver o melhor ano da tua vida? Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está falando, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Se posicione, obedeça, se alinhe com a vontade de Deus, entre na agenda dos céus, comece a viver o sobrenatural. Aplauda bem forte o Senhor, meu irmão. Para de ouvir o que os homens falam e comece a ouvir o que Deus fala a teu respeito. Josué então, ele declara aqui as instruções. A Bíblia diz aqui no Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quantas pessoas estão andando na escuridão? Quantas pessoas estão andando na sorte? Sabe por que sorte? Porque não ouve a voz de Deus, não medita na palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você não sabe o que fazer? Vá para a palavra, levanta de madrugada, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. Segundo Josué, agora chama o povo a seguir a arca da aliança. Olha o verso 11: vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora Josué está chamando o povo para que eles pudessem viver, seguir a presença de Deus. E naquele tempo a arca simbolizava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em nós através do Espírito Santo. Nós não precisamos, queridos, colocar uma arca aqui no altar e você começar a venerar uma arca feita por homens, porque lá no Antigo Testamento a arca representava a presença de Deus, mas hoje a presença de Deus está em mim, a presença de Deus está em você através do Espírito Santo, e Ele é aquele que nos guia no caminho da verdade, Ele é aquele que clareia o nosso caminho, Ele é aquele que quando você está disposto, Ele fala, e se você ouvir tudo que você precisa, vai dar certo. É a presença de Deus, e Josué está chamando o povo aqui a viver, a desfrutar dessa presença. Terceiro, ele está chamando o povo a dar passos de fé. Olha o verso 13: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Você quer viver o sobrenatural de Deus, meu irmão? Você precisa dar passos de fé. Isso é posicionamento. A tua posição tem que ser a posição de ouvir Deus, de estar mais perto de Deus, de ter a presença de Deus em você, mas também o seu posicionamento, viver uma vida por fé. E aqui, queridos, interessante o que Josué está dizendo. Quando os sacerdotes, então, eles pisarem nas águas, as águas vão se abrir. As águas não se abriram enquanto não colocaram os pés sobre as águas. Isso é fé. Nós precisamos começar a agir por fé. Talvez nós estamos lá com o nosso coração triste, cheio de lutas. Nós precisamos viver por fé, viver por fé, viver por fé, agir por fé, andar por fé, determinar por fé. É isso que nós precisamos começar a fazer. Meu irmão, se Deus falou, então faça. Põe o pé sobre as águas. Põe o pé sobre as águas. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E por último, para encerrarmos, se eu quero viver o melhor ano
um ano extraordinário, um ano de maravilhas. Primeira coisa, eu preciso me santificar, separar. Eu preciso fazer isso se eu quero viver o sobrenatural de Deus. Se eu quero viver os segredos de Deus, se eu quero viver os mistérios de Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso viver as promessas extraordinárias do extraordinário na minha vida todos os dias deste ano. Eu preciso me posicionar em Deus para viver o extraordinário. Mas também eu preciso planejar o ano com Deus. Deixa eu te perguntar, meu irmão, o que você tem planejado está na agenda de Deus? Porque às vezes nós começamos o ano, planejamos tantas coisas e não perguntamos para Deus. Você sabia que Deus tem uma agenda? E que você está incluído nessa agenda. E você precisa conhecer a agenda, o que Deus tem para a tua vida, o dia e a hora que Deus marcou. Você precisa fazer para que as coisas dê certo. Enquanto nós não conhecermos a agenda de Deus e começarmos a agir só na nossa agenda, as coisas vão dar errado. Primeira coisa, se eu quero planejar um ano com Deus, eu preciso definir prioridades espirituais. Tem gente que prioriza tudo. Não, olha, esse ano é um ano sabático, porque esse ano eu vou descansar um pouco. Não, esse ano eu tenho muito trabalho, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que casar, eu tenho que casar os filhos, eu tenho que construir minha casa, eu tenho que fazer tantas coisas, mas não prioriza nada espiritual. Quando nós olhamos Mateus 6,33, diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua, e as demais coisas. O que seriam essas demais coisas? O problema é que às vezes nós invertemos. Primeira coisa é o meu trabalho, segunda coisa é a minha família, terceira coisa é ganhar bastante dinheiro, quarto é construir a minha casa, quinto é descansar um pouco, tirar muitas férias, sexto é ter lazer com a família, sétimo, cumprimos a nossa agenda. Aí quando lá embaixo, mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que desenvolver um ministério, eu tenho que desenvolver algo para Deus, lá embaixo. Por isso que a tua vida não dá certo, meu irmão. Por isso que as coisas não funcionam. Pô, você está falando isso porque você é pastor. Não, meu irmão, eu estou falando isso porque a Bíblia diz. Enquanto nós estivermos priorizando as nossas coisas pessoais, a nossa vida vai ser uma correria que não tem sentido. Enquanto nós ficarmos correndo atrás do nada, nós não vamos ter alegria na nossa vida. Apóstolo, esse ano eu não tenho tempo. Não, olha, a minha vida é muito corrida. Você não sabe como é a minha vida. Meu irmão, a Bíblia está dizendo: as demais coisas serão acrescentadas quando primeiro eu busco o reino. Quando primeiro eu busco o reino, as outras coisas virão. Tem gente comendo sobremesa sem comer a refeição. Primeiro come sobremesa e depois quer comer a refeição, já está cheio, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na lei do Senhor, porque tem se lambuzado e engordado, porque só come aquilo que Deus não te deu. Porque a Bíblia diz: as demais coisas serão uma consequência quando você me prioriza, quando você me busca em primeiro lugar. Talvez, meu irmão, todo ano você começa o ano prometendo um monte de coisa. Deus, esse ano vai, e termina o ano e não foi. E sabe por que não foi? Porque você mudou, porque você não fez. Inverta, priorize Deus. Esse ano, querido, vai ser ano poderoso. Esse ano vai ser um ano tremendo. Mas se você entrar em fundo em Deus, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Segundo, viva com propósito. Diga: viver com propósito. Diga mais forte: viver com propósito. Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que Ele faz, tudo que você faz, e os seus planos serão bem. Seus planos serão bem. Seus planos este ano 2024 foram bem sucedidos? Então a primeira coisa, viva com propósito. Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Se o propósito não for Deus, se o propósito não for para Deus, se o propósito não for transbordar na vida de pessoas, meu irmão, perdeu o sentido.
quero ganhar muito dinheiro. Para quê? Para quê? Ah, porque eu quero comprar uma casa. Para quê? Louco, essa noite pedirei a tua alma. E tudo aquilo que você tem construído, para quem será? Louco. A Bíblia chama de louco alguém que perde o propósito do reino para viver propósitos pessoais. Agora, meu irmão, entenda uma coisa: quando eu vivo os propósitos de Deus, eu serei o primeiro a ser abençoado naquilo que Deus está fazendo. O primeiro que vai ser abençoado quando você vive esses propósitos é você. Mas a motivação, a intenção precisa ser Deus, precisa ser o reino de Deus, precisa ser as coisas de Deus. Nós não podemos inverter as coisas. E por último, precisamos persistir na fé. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós precisamos persistir na fé. Sabe por que persistir? Porque tem coisas que não é fácil, meu irmão. Tem situações que nos confrontam. Esses dias, eu e a Solange estávamos conversando, queridos. Muitas vezes eu subi nesse púlpito aqui chorando por dentro, cheio de lutas, cheio de batalhas, cheio de confrontos. Mas em nenhum momento eu desisti. Nenhum momento eu cheguei aqui para você e falei assim: olha, hoje eu não tenho condições de pregar, porque eu prego a palavra de Deus, aquilo que eu creio, e o que tem poder para mudar a minha vida é a palavra de Deus, não é aquilo que eu fico chorando ou lamentando. Nós precisamos ser mais perseverantes, mais persistentes na fé. Tem crente que desiste facilmente, porque está passando por uma luta, não vou na igreja. Porque está passando por um problema, ele desiste. Porque alguém se levantou contra ele, ele abandona a fé, ele abandona a caminhada cristã. Meu irmão, nós precisamos ser crentes mais fortes, mais determinados, mais decididos. O que te arranca, meu irmão, da presença de Deus? Nada me tira da presença de Deus. Eu posso passar o que for, nada me tira da presença do meu Deus. Nada. Hoje pela manhã eu gravei um story, e eu falei: olha, há mais de 50 anos eu levanto pela manhã no domingo e eu venho para a casa do Senhor adorar o Senhor. Meu irmão, eu faço isso com alegria. Não é porque eu sou pastor, não, mas eu faço isso porque eu tenho prazer de fazer, eu tenho alegria de fazer, eu tenho alegria de estar com você, eu tenho alegria de fazer o que eu faço, eu tenho alegria de servir a Deus, eu tenho alegria. Eu não me lembro, queridos, o dia que eu falei: não estou com vontade de adorar a Deus. Eu não me lembro, não existe isso na minha vida. Agora, isso quer dizer que a gente não passa por lutas? É claro que nós passamos. É claro que nós passamos por batalhas. Quando em 2014, quando eu fui diagnosticado com câncer, nem o câncer me deteve, nem o câncer me parou. Nenhum momento eu questionei a Deus: Deus, por que eu estou com câncer? Nunca. Mas eu me lembro, eu fiz a cirurgia na quinta-feira no Hospital do Amor. No sábado eu estava de bengalinha subindo aqui, sentado no banquinho, pregando, consagrando o Valdivino ao ministério pastoral. Mas por quê? Porque você é pastor? Não, porque eu creio no poder transformador do nosso Deus. Deus precisa de homens de fé, homens que não desistem, homens que são perseverantes, homens indesistíveis, homens que vão passar por lutas sim, homens que vão passar por batalhas sim, homens que vão passar pelo dia mau sim, homens que serão afrontados sim, mas homens que sabem quem é o seu Deus. Ah, meu irmão, há 50 anos eu faço isso. Há 50 anos eu venho com alegria, há 50 anos eu sirvo a Deus, mas eu faço isso com gratidão. Hoje Deus quer levantar uma igreja forte. Ministério de Louvor pode vir aqui. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Olha aqui para mim.
santifique-se. Esteja alinhado com o propósito de Deus. Faça o que Deus tem para você, porque 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser o ano das maravilhas, vai ser o ano do alinhamento, vai ser o ano que nós vamos entrar em Deus, vai ser o ano que nós vamos viver o sobrenatural. Mas Deus quer que você faça isso hoje, não é esperar virar o ano. Posso, então dia 1º eu começo a me santificar. Não, santificar é agora, é hoje, não é amanhã, porque o que Deus vai fazer amanhã é algo poderoso, mas o meu posicionamento começa hoje, a minha decisão começa agora, o meu alinhamento começa hoje. Eu não vou continuar a viver uma vida aquém daquilo que Deus tem. Se Deus precisa de um grande homem, Deus pode contar comigo, porque eu estou disponível, Deus procura homens e mulheres disponíveis, homens e mulheres que Ele poderá contar em 2025, homens e mulheres que vão saquear o inferno, homens e mulheres posicionados, homens e mulheres alinhados, homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres determinados, homens e mulheres decididos, homens e mulheres firmes, que não desistem, que correm, que avançam, que olham para o Senhor, que abandona o que lhe atrapalha, que abandona pecados e que corre para a presença do Pai. E a minha pergunta nessa noite é: aqui tem alguém assim? Aqui tem alguém assim, meu irmão? Se tiver alguém assim, você vai ficar de pé e vai falar: Senhor, aqui está eu, aqui eu estou aqui, Pai, eu estou decidido, eu quero, eu estou pronto, eu estou preparado. Deus, conta comigo, eu quero fazer o que o Senhor tem para a minha vida. Comece a orar, comece a colocar a sua vida diante do Senhor.